Veja, rapaziada, vou mostrar para vocês na prática, ó, duas telas. Uma está me dizendo que também funciona no M12, vejam, e a outra é apenas M12. Essa não dá imagem e essa apresenta imagem, e vocês vão entender agora o porquê, qual a diferença entre as duas, que faz uma da imagem e a outra não dá imagem. Reparem aí sobre as malhas de identificação do display. Então, ou seja, eu tenho três identificações, ID3, ID1 e ID2. E aqui eu tenho uma malha de 1.8 alimentando essas malhas de identificação através de uma resistência PUAP. Ou seja, enquanto eu estou sem tela conectada, quando eu ligo o meu aparelho, a minha malha 1.8 alimenta essas malhas, e do outro lado da minha malha ID eu também tenho 1.8 volts, do outro lado da minha resistência PUAP. A partir do momento que eu conecto uma tela com a versão correta, esse lado da malha ID, essa tensão deve cair a zero, e do lado 1.8 deve manter o nível lógico alto de 1.8 volts. Porém, quando eu conecto uma tela que é versão diferente, as malhas ID não caem o nível lógico a zero. E se elas não caem o nível lógico a zero, significa que o meu processador, que é quem recebe essa informação do nível lógico zero, vejam, ele não libere as malhas de Enable, que aí está, malha de Enable que sai do meu processador para habilitar o meu circuito de backlight. E se o meu circuito de backlight não recebe a malha de Enable, ele não vai liberar a tensão anodo, que é para a alimentação do meu display. Então vamos ver isso na prática. Fala, rapaziada, vou mostrar para vocês por que a diferença de versão entre telas, mesmo sendo compatível, às vezes não funciona. Aqui nós estamos com um M12 que está com uma tela com uma versão diferente. E no esquema elétrico me fala que eu tenho três malhas do FPC de tela, que são as malhas de identificação do display. E essas malhas trabalham com 1.8 volts. Porém, quando eu conecto o display, o nível lógico dessa malha tem que cair de 1.8 volts a zero, para que o processador entenda que eu tenho um display conectado através dessa mudança de nível lógico e passe a gerar o enable para o meu circuito de backlight, gerar as tensões de alimentação para minha tela, principalmente a tensão da malha anodo de 16 a 30 volts, para que minha tela possa acender. E eu estou com um dispositivo aqui que está com um aparelho com uma tela de versão diferente, que um aluno trouxe para um treinamento com falha de imagem e iluminação. E veja o seguinte, aqui eu tenho, na minha placa, mostra aqui eu tenho três resistências, onde um lado é a malha ID, do outro lado é a minha malha de 1.8 volts. Quando a minha tela está conectada, igual essa aqui está, essa malha deveria ter, de um lado, vai ver que a tela bloqueou, só desbloquear aqui, de um lado eu deveria ter 1.8 volts, que vem da minha PMIC principal, e do outro lado eu deveria ter zero de tensão. Eu deveria ter zero de tensão, pois o meu display, quando é reconhecido, baixa o nível lógico dessa malha. Só ligar o dispositivo aqui para mostrar para vocês. Essa tela não é dessa versão e está conectada. E veja, de um lado eu tenho 1.8 volts, do outro lado da minha resistência eu deveria ter zero, pois a minha tela está conectada. E veja que eu tenho 1.8 tanto de um lado quanto do outro. Na outra resistência, ó, 1.8 de um lado, 1.8 do outro. O que isso significa? Significa que eu conectei a minha tela e a minha tela não foi identificada pela malha ID por ser de outra versão. Então fez com que minha malha de identificação de tela não baixasse o nível lógico para zero, para que o meu processador reconhecesse que eu tinha uma tela conectada e então gerasse o enable para o meu circuito de backlight. E agora vamos fazer esse mesmo teste com a tela da versão correta. E vocês vão ver que a malha que possuía 1.8 dos dois lados, quando eu coloco uma tela que é da versão correta do dispositivo e que possui na tela as malhas de identificação ID1, ID2 e ID3, quando eu conecto essa tela, as malhas de 1.8 ID já vai cair o nível lógico a zero, informando para minha CPU que eu tenho um display conectado. Então essa é a principal diferença entre as versões das telas, e isso explica porque a tela às vezes não acende, mesmo sendo versão diferente. Então vejam que eu coloquei a tela agora da versão correta e eu vou voltar nas mesmas malhas, aí está, nas mesmas malhas, e vou medir então as tensões das malhas ID. De um lado eu devo ter 1.8 volts, aqui está, 1.8 volts desse lado, e do outro lado eu devo ter zero, e aí está, 0 volts, informando então para o meu processador, através de mudança de nível lógico, que eu tenho uma tela da versão correta conectada. E agora sim, o meu processador gera o enable
do meu backlight e minha tela então volta a dar imagem. E essa é a explicação por que as versões diferentes não funcionam um aparelho ao outro, pois as malhas ID são malhas diferentes ou não tem disponível no display, beleza?